assim, voltando para o que nós aprendemos semana passada, tá certo? Voltamos o nosso entendimento ainda para o capítulo 10, estamos ainda no capítulo 10, onde foi iniciado o discurso que Jesus proferiu acerca do pastor, do verdadeiro pastor, da condição das ovelhas. Nem todos são ovelhas do rebanho do Senhor, mas somente aqueles a quem Ele chamar. Quem fazem parte desse rebanho. E o rebanho do Senhor Jesus, ele não está presente apenas para os judeus, não é somente para os israelitas, mas para todos a quanto ouvirem a sua voz e responderem ao seu chamado. Temos a promessa de que o próprio Senhor nos guarda, nos protege, Ele nos conduz em pastos verdejantes, Ele nos dá a liberdade de sermos conduzidos por Ele, e Ele mesmo nos alimentará com toda a provisão necessária para o nosso crescimento, para a nossa edificação, e não somente a promessa para agora, mas também para a promessa futura. Ele nos garante que Ele morrerá, Ele dará a sua vida pelas suas ovelhas. Mais uma vez lembrando, não é pelo mundo, e sim pelas ovelhas do seu rebanho, é que Ele dá a sua vida. E essa condição nos garante vida eterna e uma vida abundante. Na certeza de que nada poderá nos separar deste cuidado que o Senhor Jesus nos promete. Diante dessa realidade, no versículo 22, já passou-se um período de tempo entre as partes iniciais do capítulo 10, e agora no versículo 22, nós temos Jesus em um outro momento específico, que é o contexto da festa da dedicação. Falei sobre essa festa, a base dessa festa, no que consistia essa celebração, e aqui nós voltamos para a realidade desse contexto que nós lemos aqui, porque Cristo é confrontado pelos judeus que estavam em Jerusalém na celebração da festa da dedicação, vão até Jesus e questionam quem de fato Ele é. Eles, na dúvida, houve sempre essa dualidade de pensamento acerca de quem Cristo era. Uns acreditavam que Ele era enganador, outros diziam que Ele de fato era alguém enviado por Deus. Mas ainda havia uma dúvida. Por mais que havia essa divisão, por causa da falta de compreensão de quem Cristo era. Então, eles esperavam que Cristo abertamente falasse acerca de quem Ele era para as pessoas. Os judeus também pediam esse tipo de resposta para que, no momento oportuno, pudessem acusar Jesus de algo que Ele teria falado. E Jesus vai, então, explicar quem Ele é para os judeus. Não é que necessariamente Cristo precisava se comprometer e explicar quem Ele era, porque todas as suas obras e tudo o que Ele já tinha feito já demonstrava quem de fato Ele era. E também como as suas próprias declarações. Eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tudo isso já apontava para a realidade de quem Ele era. Então não era motivo para dúvida daqueles ouvintes. Mas, se de fato eles não criam, não era porque eles não tinham um conhecimento perfeito, mas pelo que o próprio Cristo vai dizer, que a falta de entendimento dele, de conhecimento acerca de quem Cristo era, é porque eles não faziam parte do seu rebanho. Porque anteriormente ele já havia dito, aqueles que ouvem a minha voz, reconhecem e prontamente me seguem. Porém, quem ouve e não atende, certamente não é das minhas ovelhas. Não faz parte do meu rebanho. E toda essa dúvida, esse questionamento no pensamento dos judeus deixava isso claro. Se eles tinham alguma dúvida em cerca de quem Cristo era, apesar dos seus atos e declarações, essa dúvida não era por causa da fé que era vacilante, mas é porque eles não eram parte do rebanho do Senhor Jesus. Aí, eles vão e tentam atirar pedras contra Cristo, tentam apedrejar Cristo, e Cristo retruca. Por que vocês querem? Por qual obra que eu venho fazendo no meio de vocês, vocês querem me apedrejar? E os judeus respondem que não eram pelas obras, porque reconheciam que as obras que Cristo fazia eram obras boas, pelo próprio texto ele vai dizer. Os judeus declaravam que as obras que Cristo realizava eram obras boas. Porém, ele ia ser apedrejado, ele estava no decurso de ser apedrejado, não era pelas suas obras, mas porque ele declarava ser. Ele declarava ser igual a Deus, se manifestava como um ser igual a Deus.
E Jesus prontamente responde dizendo que na própria palavra ele vai usar o Salmo de número 82 para dizer que se o próprio Deus chamou alguns de deuses, e no Salmo 82 faz referência aos juízes a qual Deus trouxe sobre a terra para julgar a causa justa e conforme a lei do Senhor, e estes não faziam, né? Se o próprio Deus chama as pessoas de deuses, por que ele não poderia, então, se dizer filho de Deus? Se ele, de fato, era filho de Deus. Ele não estava mentindo, ele também não estava se colocando numa condição de juiz, como o Salmo 82 representa. Mas se até os homens o próprio Deus chama de Deus, quanto mais ele não teria autoridade de se declarar como filho de Deus, sendo ele o próprio filho de Deus? Então, segue o seu discurso no versículo 35, dizendo que se ele chamou, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, diz, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Essa parte aqui é interessante, porque se vocês estiverem comigo, prestaram atenção na aula passada, na qual eu falei sobre a festa da dedicação, vocês vão lembrar que a festa da dedicação, ela tinha um memorial, conforme a libertação que Deus proveu para o seu povo, no período em que o templo do Senhor foi invadido e profanado por Antíoco Epifânio, certo? Ele derrubou o altar do Senhor, edificou um altar e lá ofereceu como sacrifício animais impuros. Então, ele profanou todo o templo. Com a revolta, com a guerra dos próprios judeus contra Epifânio, né, eles conseguiram novamente ter a sua liberdade, a tão almejada liberdade, e dedicaram novamente o templo que havia sido se tornado profano ao Senhor. Está aqui? Não. Então, eles tornaram santo novamente o templo do Senhor. Ou seja, naquele momento, aquela festa representava o momento em que os judeus tornaram santo novamente, santificaram o templo, que antes havia sido tornado profano e agora estava sendo oferecido e separado, como o próprio nome santo significa, né? Vocês sabem muito bem desse contexto. Santo significa separado. Então, quando Cristo fala aqui que aqueles judeus estavam repreendendo e dizendo que quem estava blasfemando, aquele a quem o próprio Pai santificou. E isso aqui é uma alusão a que Cristo cumpre até mesmo essa festa da dedicação, que não foi uma festa religiosa instituída por Deus, mas que foi acrescentada na liturgia dos judeus, do povo de Deus, celebrando a salvação que Deus operou no meio do seu povo. Então, quando ele diz aqui que o Pai também santificou a ele, separou ele para esse propósito, e como sabemos que a presença de Deus no meio do seu povo era a representação do templo, o templo para o judeu representava justamente Deus presente no meio do seu povo. Essa fala aqui de Cristo, ele faz alusão ao cumprimento da festa da dedicação. O templo havia sido separado para o Senhor e Deus havia separado Cristo para esse propósito. A manifestação de Deus, que antes era apontada na figura do templo, estava ali presente, estava ali real para eles, e havia sido santificado não pelos homens, mas pelo próprio Deus para esta obra. Entendidos até aqui? Claro para vocês isso? Então, Cristo também cumpre o papel dessa festa da dedicação, porque Ele é o próprio Deus, habitando no meio do seu povo e sendo separado para a obra específica designada pelo próprio Deus. Então, se Cristo continua dizendo que se eles não creem, se eles não acreditam pelo que ele vê, olhassem pelo menos para as obras que Cristo tem realizado. E isso dava testemunho de que ele era. Cristo não está chamando o povo ao arrependimento e reconhecer, venham para mim, o apelo, né, que muitas vezes nós conhecemos e ouvimos. Cristo não está fazendo apelo para eles. Se vocês não creem no que eu falo, olhem para minhas obras. Porque é inválido isso. Para eu crer que Cristo fez aquela obra, eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus. Então, Cristo aqui não está chamando o povo para se arrepender e olhar para Cristo como seu Salvador, mas declarar de que aquilo que Cristo fez testifica de quem Ele é. Então, não haveria motivo para ter dúvida.
Porque as próprias obras testificam de que ele é. Se vocês têm dúvida, é por causa do conflito interno de vocês, porque vocês não fazem parte do meu rebanho. Mas isso não invalida vocês de reconhecerem quem eu sou. Porque as próprias obras que eu faço aqui dão testemunha de quem eu sou. Quem mais poderia curar um cego de nascença? Como os próprios judeus acreditavam que só Deus poderia realizar tamanho feito. Quem mais pode perdoar pecados? Homem nenhum foi revogado esse direito. Somente a Cristo foi dada essa autoridade. Ninguém mais, por mais que a partir da igreja de Cristo, ele concedeu aos seus discípulos poder e autoridade para realizar feitos como ele fez, mas até aquele momento, ninguém mais curava paralítico, aleijado, coxo, leproso. Ninguém mais operava sinais e milagres. Cristo operava no meio deles. Então, se vocês não creem porque eu falo, mas as minhas obras dão testemunho de mim, testificam de quem eu sou. Então, não é para ter dúvida acerca de quem eu sou. Se eu faço, vocês não me creem. Se eu não faço, vocês também não me creem. Mas qual o propósito disso? Está bem na frente. O motivo porque os judeus deviam refletir nessa fala de Cristo é justamente por causa dos seus feitos, para que eles pudessem saber e compreender, como o versículo 38 aqui diz, parte B, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É para trazer esse entendimento, um entendimento que era exigido de todo judeu e de todo ser humano acerca de Deus. Vocês devem saber e compreender. Isso é uma repetição de palavras, saber e compreender. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Isso é uma realidade até para o próprio conhecimento judeu, como também deve ser uma realidade para nós. Saber e compreender são duas ações diferentes. Eu posso saber matemática, eu posso saber ciências. Eu posso saber da Bíblia. Eu posso ser alguém que estuda a palavra de Deus, eu posso saber versos decorados de Gênesis a Apocalipse. Mas eu compreender o que está escrito aqui é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, ela é manifesta da seguinte forma, e eu já expliquei aqui várias vezes para vocês. Está em ouvir e praticar. A verdadeira sabedoria é esta, eu ouvir e praticar. Se eu apenas venho aqui e ouço a ministração da palavra, ouço os estudos aqui, por mais que eu tenha um caderninho anotando tudo que o professor e até mesmo o pastor fala, se eu não colocar aquilo em prática, apenas conhecimento. Mas quando eu conheço e coloco em prática, aí é uma coisa totalmente diferente, porque eu estou sendo sábio, conforme aquilo que eu aprendi. Conforme aquilo que eu aprendi. Então, o propósito de Cristo mostrar estas coisas para ele, como eu já disse, não é para que eles venham até Cristo, mas para que, pelo entendimento racional, eles possam compreender esse ponto de vista. Esse entendimento acerca de quem Cristo é. Nesse ponto em específico, procuraram outra vez tentar aprender a Cristo. Porém, ele se livrou das suas mãos. Se livrou porque ainda não era chegado o tempo. Não era porque Jesus era perito em escapar das mãos dos judeus. Não era porque os judeus eram incapazes de prender Jesus. Mas é porque ainda não havia chegado o tempo determinado pelo Pai para que ele fosse preso. E nesse conhecimento é muito revelado e manifesto para nós a soberania de Deus na história. A soberania de Deus na história. Novamente se retirou para ele do Jordão, porém um lugar onde, para além do Jordão, para o lugar onde João Batista, batizava no princípio. E ali permaneceu. Eu esqueci de colocar um mapa aqui para vocês, porque foi bem corrido. Eu acabei esquecendo de colocar. Mas Jerusalém, vamos fazer um mapa mental aí de vocês. Jerusalém fica aqui embaixo. Jesus foi para o norte, na verdade para o nordeste da região, tá certo? Ele foi para bem longe mesmo. Ele saiu da região de Jerusalém, da Judeia, e foi para bem longe. Nem para a Judeia, nem para a região da Judeia, nem para a região de Cafarnaum, Samaria, naquele lugar onde era a habitação dele, era a casa dele, a moradia dele. Ele vai para outro lugar.
ele vai para o lugar onde João Batista, ele batizava, tá certo? Bastante distante, justamente para sair do olho do furacão dos judeus, tá certo? E muitos iam ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste é verdade. Aqui é reforçado mais uma vez o testemunho que João Batista dava acerca de Cristo, tá? E é interessante esse ponto aqui ser fechado nesses versículos, porque aqui finda-se praticamente o ministério de Cristo. O ministério de Cristo em revelar a Deus, o Deus Pai, tá? Da mesma forma como o seu ministério, aqui no Evangelho de João, tá? Aqui no Evangelho de João, chega ao fim o ministério de Cristo. Assim como ele é iniciado no próprio Evangelho com o testemunho de João Batista, ele se finda com o testemunho de João Batista. Isso tudo para reforçar de que João Batista foi o precursor de Cristo, para dar declaração de que tudo aquilo que João testemunhou era verdadeiro, era justo e veio da parte do Pai, como também para finalizar aqui que tudo que Cristo veio e fez, e manifestou, e realizou, era o cumprimento da palavra de Deus, certo? Eles tinham, os judeus, naquele contexto contemporâneo, a realidade de que João Batista era, de fato, genuinamente um profeta enviado por Deus. Porém, ele não realizou milagre, sinal nenhum. Mas João Batista deu testemunho de Cristo, dizendo que após ele viria um que ele nem era digno de desatar as suas sandálias. E provavelmente o testemunho de João não se baseava só nisso. João usava de toda a palavra de Deus para anunciar aquele que viria após ele. E com isso, trouxe veracidade tanto o testemunho de João Batista, alegando que de fato aquele que viria após ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o ministério de Jesus aqui no Evangelho de João se finda com o testemunho, afirmando o testemunho de João Batista. E isso não é João Batista que está dizendo, mas o seu testemunho ecoou por várias gerações. A ponto de que, aqui nesse versículo 41, aqueles que foram a ter com Jesus testificaram de que João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito daquele que viria após ele era verdade. E termina-se então dizendo que muitos ali creram nele. Aqui podemos deduzir que a crença que foi deposta aqui já não era diferente da crença descrita no Evangelho anterior. As pessoas criam, mas quando era provada a sua fé, eles logo deixavam para trás, tá? Aí então seguimos para o capítulo 11. Meus irmãos, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Pergunto isso porque se finda literalmente o ministério de Cristo. O que nós vamos ver agora é a parte final, já o início do que seria a sua obra vicária. Certo? Então, até aqui, esses pontos precisam estar bem claros para vocês, tá? Como ninguém respondeu, então vamos continuar. Está todo mundo entendido? Eu estou achando que eu vou fazer uma prova com vocês no final. O último dia de aula, já venham preparados para o Enem de vocês, tá certo? Para saber de fato se vocês compreenderam o Evangelho. Vocês já vão... Olha, não vou dar nem tempo, vocês já ficam revisando. Terminou o último, na outra já é a prova de vocês, tá certo? E quem não passar, vai repetir de novo. Olha, já está quase um ano que eu estou na parte ministerial. Eu vou dar aula de novo. Vou dar aula de novo, não dá. Está tudo gravado para vocês. Vamos lá, capítulo 11. Já começa o último, o mais sublime, não que os outros não sejam, não estou menosprezando nem colocando em ordem de hierarquia aqui os milagres e sinais que Jesus fez. Todos são importantes, todos são belíssimos e revelam a grandeza, majestade e soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse aqui, convenhamos que ele é o mais forte, né? É o mais emblemático de todos, tá?
estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Maria. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Vamos ler até aqui, certo? Aqui, então, há um lapso no tempo, tá? Se perceberem, nas narrativas seguintes, nós temos João sendo bem específico no contexto que ele vai escrever o relato, né? Era a festa da dedicação, estava próxima a Páscoa, ou a festa do Pentecostes. Ele era bem detalhista no contexto em que ele ia iniciar a narrativa, tá certo? Aqui não. Aqui há essa quebra. Não tem, né? Nós não temos um período de tempo aqui descrito. Mas, conforme vamos ver os relatos mais à frente, nós podemos entender que isto aqui aconteceu 1 semana antes de Jesus ser preso e crucificado, tá certo? Esse relato aqui, da ressurreição de Lázaro, ele aconteceu 1 semana antes de Jesus ser preso. Então, quando saímos de Jesus, lá na região onde João Batista batizava, nós já seguimos aqui para o capítulo 11 e já se passaram 3 meses. Estava próxima a Páscoa, certo? Já estava próxima à festa da Páscoa. Com isso, nós temos esse relato em específico, esse milagre, esse sinal que Cristo realizou, ele tem um ponto específico, como eu já falei, que ele se destaca dos demais. Até agora nós temos aprendido que Jesus é o pão da vida, ele é a água viva, ele é a luz da vida. Agora, no último sinal que ele vai manifestar, Jesus, ele dá a vida. Ele concede a vida, mostrando, fazendo uma antecipação daquilo que a sua morte iria realizar para com o seu povo, as suas ovelhas, o seu rebanho, certo? Esse sinal, esse milagre aqui, ele é bastante específico para destoar de todas as formas, revelando que Cristo, ele é realmente aquilo que ele diz que é. Ele é o único capaz de conceder vida. De conceder a vida. Independente da situação como você esteja. Tá? Ele é o único capaz de conceder a vida. E com isso, essa narrativa é de importância vital para a história desse evangelho específico, porque o milagre ele vai focalizar de uma forma mais admirável o significativo de todos os outros sinais. Aqueles que presenciaram este milagre específico da ressurreição de Lázaro serviu para despertar e fortalecer a fé daqueles que estavam presentes, enquanto, em contrapartida, ele provocou temor e ódio das autoridades que agora se dispuseram a matar a Jesus, certo? Há um provérbio que diz assim: o mesmo sol que derrete a vela é o mesmo que endurece o barro. Vocês já ouviram esse ditado, esse provérbio? O mesmo sol que derrete a vela, a cera, é o mesmo sol que endurece o barro. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o sol, né? Se a gente pode trazer como uma especificação do máximo que nós conhecemos como a luz, que traz a luz, que concede luz. Então, o testemunho de Cristo, a obra de Cristo, tudo que ele realizou, ele manifesta 2 testemunhos para quem ouve. Um de fé, derrete o coração endurecido do ser humano, como ainda torna mais duro o coração endurecido. E aqui isso se torna bem claro. Para aqueles que estavam presentes e que de fato criam, mostrou, fortaleceu a fé em Cristo. Porém, aqueles que já estavam com seus corações endurecidos, permaneceram ainda piores do seu estado inicial, e isso levou ao que nós vamos ver mais à frente. Então, diante dessa realidade,
vamos para a análise do primeiro versículo do capítulo 11. Estava enfermo Lázaro, nós não sabemos a enfermidade, então não interprete isso, nem tente interpretar isso. O que o texto fala é que estava ele estava enfermo na cidade de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Na geografia, me arrependo agora de não ter trazido o mapa, na geografia existiam várias cidades com o nome de Betânia. Betânia não era um nome exclusivo de uma cidade única que só existia naquela região. Haviam outras aldeias que tinham este nome. Porém, João ele é enfático em dizer aqui que essa Betânia era aqui, Maria, Marta e Lázaro eram moradores, tá certo? Essa Betânia em específico, ela ficava a 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, tá? Vão pegando esses pontos aí que a gente vai destrinchando eles mais na frente, vai ficar bem claro para vocês mais na frente. Então, essa Betânia aqui, ela que estava localizada a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, você imagine aí, Jesus foi para o nordeste da região para fugir da perseguição dos judeus, para sair do foco de toda a atenção dos judeus. Então, quando este milagre acontece, e os discípulos mais na frente vão discutir com Jesus, questionando porque Jesus queria voltar para aquela região. Por quê? Porque os judeus agora queriam ferrenhamente prender e matar a Cristo. Então, por que Jesus voltaria para aquela região? Né? Isso vai ficando aí, vão guardando aí vocês esses pontos. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Aqui é interessante esse destaque que João dá a Maria, porque esse relato aqui de que ela derramou um unguento por cima de Jesus e enxugou com seus cabelos, só vai ser descrito no capítulo 12. Então, ele antecipou a personagem aqui. Tá certo? Ele antecipa esse personagem. Por quê? Para quem está lendo a primeira vez o Evangelho, já sabe de que essa pessoa é a mesma pessoa do capítulo 12. Ele antecipa já para fazer essa ligação com o próximo tema, com o próximo assunto que vai ser trazido mais à frente. Para quem está lendo a primeira vez. Para quem lê a segunda, a terceira, a quarta, que eu acredito que é o caso de vocês aqui, né? Isso aqui, né, já não é mais nenhuma novidade. Isso aqui já não é mais nenhuma novidade. Maria que está falando é aquela Maria, né? A Maria que está lá no capítulo 12. Por isso que ele faz essa ligação. Então, versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Veja aqui uma descrição de uma relação de amizade que Jesus tinha com outras pessoas. Por mais de não ser o foco de nenhum dos evangelhos, ele não destaca a proximidade que Jesus tinha com algumas pessoas. É interessante vermos aqui em João que isso era real. O fato de não ser descrito, porque os próprios evangelhos ele tem um ponto principal específico de que deixar claro quem Jesus era, para que todo aquele que ouvir a do Evangelho, saber quem Cristo era e o que ele fez, certo? Não é o propósito principal dos Evangelhos, mas aqui João ele faz esse destaque da relação que Jesus tinha de proximidade com alguns. E esse amor aqui, que é descrito, a quem amas, é um sentimento justo. Não era um sentimento falho como o nosso, mas era um sentimento justo que Deus tinha com as pessoas. Mesmo que aqui em destaque seja a família de Lázaro, mas também nós temos esse destaque com a própria forma como João se descreve. O discípulo amado. Então, Jesus amou verdadeiramente as pessoas, né? Isso vale ser destacado para também ser um exemplo para o nosso relacionamento com os outros. O nosso amor, o nosso serviço, o nosso amor de verdade para com os outros não deve ser baseado apenas naquilo que eu posso oferecer e no que você pode me oferecer. Mas seja um amor justo, né? Um amor baseado no amor que o próprio Cristo nos amou. No amor que o próprio Cristo nos concedeu. Então, mandaram, pois, elas chamarem a Jesus. Destaca-se aqui também a fé que elas tinham no poder de Jesus.
Ora, vamos mandar chamar Jesus. Lázaro está enfermo. Quem mais pode ajudar? Médico? Não, de jeito nenhum. Vamos logo para a fonte. Vamos logo para quem pode curar. Vamos chamar Jesus. Ele está enfermo, ele precisa de ajuda. E quem pode nos socorrer neste momento? Jesus. Então elas mandam chamar. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vocês lembram do relato da cura do cego de nascença? Quando os discípulos questionam a Jesus, por que ele nasceu cego? Quem pecou? O pai, a mãe ou foi ele mesmo que pecou? Aí Jesus diz, não, nenhum nem outro. Isso aconteceu na vida dele para que a glória de Deus seja manifesta através da vida dele. Da mesma forma, Jesus repete aqui. Essa enfermidade, Jesus, tu estava muito enganado. O sol daquela região afetou um pouco o seu juízo. Ele morreu, não é bem assim. Mas Cristo aqui está afirmando, não é que ele não vá morrer, mas que não é uma morte como todos os outros experimentam. Não é aquela morte que aconteceu, a gente morre e é enterrado. Acabou-se, né? Acabou-se. Não é esse tipo de morte que Jesus está trazendo aqui à luz. Essa enfermidade não é para a morte. Ele não vai morrer de uma vez. Mas isso vai acontecer para que a glória de Deus seja manifesta, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Esse sinal aqui é manifesto, e a gente entende muito bem pela declaração de Cristo, não é para que Deus seja glorificado. Não é para que as pessoas não estavam glorificando a Deus como lhe é devido. Não é esse o contexto, nem o sentido aqui. Mas a realidade é que Deus seja glorificado através da obra que Cristo realizaria. Porque Ele e o Pai são um. E Deus concedeu a Cristo toda a autoridade. E como Ele e o Pai são um, da mesma forma como honram ao Pai, esse sinal manifestaria e levaria a honra ao Filho, certo? Então, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E por que mais uma vez está relatando que era uma família amada? Porque muitas pessoas podem interpretar de que João é bem enfático com essa questão de Cristo amar, mais uma vez para trazer essa realidade para nós, de que Cristo não é alheio a nós, Ele nos ama verdadeiramente, tá certo? Mas também é uma forma de destacar que esse amor de Jesus pelas pessoas não faz Ele atropelar a vontade do Pai. O fato dele amar a mim e a você, da mesma forma como ele amou a Lázaro e a sua família, não significa que Deus vai atropelar as coisas e fazer conforme o nosso desejo. As irmãs de Lázaro foram chamar Jesus. E Jesus calmamente responde que aquilo era para a glória de Deus. Jesus, ele não estava sendo posto em xeque e nem estava sendo coagido a agir por causa do amor que ele tinha pelaquela família. Cristo agiu para que a glória de Deus fosse revelada e que através da sua vida, a qual Deus concedeu tamanha autoridade, ele também fosse honrado. Veja, é necessário que as pessoas compreendam quem Cristo é. Cristo não é um profeta, apenas um profeta. Cristo não é apenas um servo de Deus que Deus concedeu autoridade. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é Deus. E isso era necessário ser manifesto para aqueles. Para quê? Para que a fé deles fossem fortalecidas. Meus irmãos, não é diferente do nosso contexto de hoje em dia. Eu sei o Evangelho, eu sei do que aconteceu, eu sei desse relato, eu sei de quem Cristo é. Mas muitas vezes nós nos comportamos como se Cristo fosse apenas mais um na multidão. Às vezes nós nos comportamos e diante das coisas que sobrevêm a nós nos colocamos Deus como, ou a Jesus, propriamente dito aqui no caso, como alguém alheio, como alguém que não fosse capaz de sentir a nossa dor, alguém que é alheio ao que eu e você passamos nesta face da terra, ou só Deus vai agir porque Ele amou. Quando Deus não age, Deus não ama. Deus não me ama porque Deus não atendeu minha oração.
O foco aqui não é esse. João destaca muito bem isso. Jesus amava eles. Mas isso não era motivo para eles agir fora da vontade de Deus e fora do tempo que Deus havia determinado. Então, se Deus não atende sua oração, o seu clamor, porque Deus me abandonou. Não é isso. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito que precisa ser cumprido. E esse propósito é baseado na vontade de Deus para mim e para você. Jesus não vai ser coagido por causa do meu desespero, por causa do meu amor por Ele. Jesus não vai ser coagido pela extremidade da situação que se encontra. Tudo vai acontecer e progredir e ser realizado conforme a sua boa vontade e conforme no tempo determinado por Ele. E isso para nós é aí que é fortalecida a nossa fé. É assim como o Jó, e eu já falei bastante sobre ele, pode declarar: os meus olhos agora te veem. Porque antes eu só te ouvia falar, ouvia daquilo que as pessoas me diziam sobre ti. Mas hoje eu tenho um relacionamento tão real e sincero contigo que os meus olhos te veem. A minha fé não está baseada naquilo que eu faço, naquilo que eu me disponho a fazer. Não é no meu serviço, não é no meu amor. A minha fé está baseada em Cristo, em quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele é capaz e que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. A minha fé é baseada nela. Deve estar baseada nela. E nós devemos prosseguir no amadurecimento dessa fé. Porque ninguém aqui tem essa fé tão madura. Porque basta vir a primeira adversidade, as pernas já ficam assim, né? A gente já fraqueja nas pernas. Mas isso é necessário, não porque Deus é ruim, mas para que a nossa fé ela seja fortalecida nele. E exclusivamente nele. E mesmo que seja necessário ser tirado todas as coisas de nós, como aconteceu com Jó, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a minha fé não está nas minhas obras, e nem naquilo que eu possuo, e nem no que posso fazer. Mas ela deve estar baseada em quem Deus é. Em quem o Senhor é. Com isso, versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Mais uma vez, reforçando aqui a ideia de que ele não é movido conforme aos nossos desejos, inquietudes e solicitações. Ele ainda, quando soube dessa notícia, ele ainda demorou 2 dias para sair do lugar. Ele demorou 2 dias onde ele estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: essa demora de 2 dias, ela foi motivada justamente porque Jesus amava a Lázaro e a sua família. Aí, como você deve perguntar assim, como é que isso acontece? Ele estava necessitando de um milagre. As irmãs dele tiveram fé nele, crença nele. Talvez ficou pequeno demais para vocês, né? A letra aí. É porque já tem tantos slides que eu não queria formar mais 500. Aí acontece o seguinte. Se você não leu, eu vou ler para você. Acontece o seguinte. Jesus demorou 2 dias justamente por causa do amor que ele tinha pela família. Aí a gente pensa assim, mas ele estava enfermo. As irmãs tiveram fé nele. É tanto que mandaram chamá-lo para que o irmão dele fosse curado. E ele ainda demorou 2 dias. Como é que ele amou? Que amor estranho e esquisito é esse? Porque quando alguém vem pedir socorro a gente, se a gente ama de verdade, a gente deixa o que está fazendo e vai acudir. Né? A gente faz isso. Se a gente ama verdadeiramente, quem nos pede socorro, a gente vou acudir lá. Mas lembre-se que o papel deste sinal e milagre é para que o filho seja honrado, assim como o pai ele é honrado. É glorificado, tá certo? Vão guardando essas peças aí, tá certo? O tempo de Jesus era regulado pela vontade do Pai. E não por qualquer pedido de amigos ou da família, como eu já citei aqui para vocês. E isso nós podemos destacar a boda de Caná, né? Quando Maria foi ter com ele. Lembrando que Maria não pediu, né? Não tem Jesus, vai lá e faz, né? Maria foi até Jesus. Eita, acabou o
vinho. Aí Jesus olha para ela, mulher, o que é que eu tenho contigo? Né? Ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa, então ela vai diretamente à fonte. Porém, ele não agiu conforme Maria foi lá e pediu, ele agiu conforme a vontade do Pai, no tempo do Pai. E outros relatos também. Aí, essa demora de Cristo em sair do seu lugar e ir até eles, é justamente para garantir que Lázaro tivesse morto. Ora, quando o recado vem até Jesus, Lázaro está enfermo. Lázaro não morreu ainda. A notícia é que Lázaro está enfermo. E Cristo diz, mas não se preocupe não, que não é para a morte. E esse período que Jesus passa é para cumprir a vontade do Pai. E nessa vontade do Pai, precisava ter, para aqueles que iriam testemunhar desse milagre, a certeza de que Lázaro estivesse verdadeiramente morto. Ora, alguém morreu e não pode estar morto? É porque, para a cultura judaica, o que acontece? Quando uma pessoa morre, o espírito dela... Eu vou falar desencarnar, mas a palavra não é essa, não. O espírito sai, né? O espírito sai, só que fica rodeando ainda. Isso, gente, é para a cultura judaica. Eu não estou dizendo que isso acontece, não. Por favor, tá certo? Não vão dizer que Poliana ensinou que isso acontece. Por favor. É a cultura judaica, eles interpretavam dessa forma. A pessoa morre, o espírito sai do corpo e ele fica rondando o corpo ainda por 3 dias, na expectativa de poder voltar de novo. O amor das pessoas pelo mundo é tamanho que mesmo quando morre ainda quer ficar. Não aceita que partiu. Né? Então, a ideia judaica sobre a morte é que morreu, o espírito fica lá rondando ainda o corpo 3 dias. Ele só vai desapegar do corpo quando perceber que o corpo vai começar a se deteriorar. Né? 3 dias de um corpo, né? O negócio já começa a feder. E onde ele estiver, já vai começar a decomposição, estágio de decomposição, bem avançado e tudo mais. Tá? Então, o espírito vendo que o corpo já era, então eu não vou ficar nesse corpo maldito, né? Agora eu vou para seguir minha vida, seguir meu rumo. Vou para onde Deus me levar. É a interpretação judaica. Então, se isso era a interpretação costumeira do povo, então Jesus ele tem como papel quebrar esse tipo de interpretação, tá certo? Então, essa demora também, ela tem essa validade para que testificar de que Lázaro, quando ocorreu um milagre para com Lázaro, ele estava de fato morto, para que ninguém dissesse, interpretasse, não, que foi porque o espírito dele conseguiu voltar antes do tempo, né? Ele teve tanta vontade de ficar que o espírito não desapegou, ele conseguiu entrar de novo no corpo. A ideia não é essa. É justamente para testificar de que ele de fato havia morrido e esse milagre, esse sinal não fosse interpretado erroneamente. Compreendidos até aqui? Seguindo para mais um ponto. Ao esperar para sair só depois de Lázaro ter morrido, esta está realizando duas coisas. Eu disse que o mensageiro disse que ele estava enfermo, né? Agora, versículo 7, 8 diz assim: depois disse aos seus discípulos, depois de quê? Depois desses dias, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltará para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Antes de seguir para o terceiro ponto, desse milagre acontecer desta forma, vou chamar a atenção bem rápido aqui para esse ensino que Jesus traz aqui. Jesus chama os discípulos para voltar novamente para a Judeia. Lembre-se que ele estava bem longe da Judeia, estava bem distante. Ele chama os discípulos para voltar. Aí, obviamente que os discípulos não vão querer voltar. Estão querendo matar. Você vai morrer, você quer voltar para lá. Entendam que eles ainda não tinham sido abertos os olhos da compreensão de quem Jesus de fato era. Ainda tinha essa visão meio deturpada deles ainda. Aí eles questionam Jesus para que Jesus não volte. Aí Jesus diz assim, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Não existiam os relógios modernos que nós temos hoje, como aquele ali bem chique, moderno, né? Todo digital.
Não existia naquela época. Então, o sistema de contar horas, tanto dos romanos como dos judeus, era com base à luz do dia, certo? Enquanto houver o sol refletindo, é dia. Quando o sol vai-se embora, então já é noite. E a carga de horário deles funcionava da mesma forma. Enquanto era dia, enquanto havia luz, certo? Lembrando que também não existia energia elétrica naquele contexto. Então, enquanto existia a luz do dia, enquanto a luz estava lá refletindo e as pessoas pudessem ver, era horário de trabalhar. Quando a luz ia-se embora, quando o sol ia-se embora, então já não tinha como ver. Então, era hora de parar o seu serviço. Isso aqui é um provérbio que o Senhor está ensinando com 2 significados complementares. O período do dia do seu ministério. Esse primeiro ponto aqui se refere a Jesus em específico. O segundo vai se referir aos discípulos. Então, esses 2 significados, um que compete a Jesus, é que o período do dia do seu ministério pode estar muito avançado, mas parar antes que as 12 horas se completem, ou seja, antes do horário de trabalho terminar, significa abandonar o trabalho. Jesus sabia que estava próximo o seu fim. E era necessário ele cumprir tudo aquilo que Deus havia determinado para a sua vida, para o seu ministério. Então, se ele não trabalhasse, significa abandonar o serviço. E isso era uma ação que ele precisava realizar conforme a vontade do Pai. Então, se ele não descesse para a Judeia, para a aldeia de Betânia, para a casa de Lázaro, então ele não estaria cumprindo o seu trabalho, ele estaria abandonando. Então, não importa as circunstâncias, o trabalho precisava ser realizado. Diga lá, meu irmão. Deixa eu só te pedir para tu falar aqui, porque como a aula é gravada, certo? Obrigada. Eu não consegui linkar o pensamento que ele falou sobre a luz, né? Porque eles falou, agora há pouco eles estavam querendo lhe apedrejar, e ele trouxe essa palavra da luz. Isso impediria dele ser apedrejado porque estava de dia? Não. É só uma alusão, porque nas passagens anteriores de João, Jesus também se aplica, ele faz a declaração de que ele é a luz do mundo. Também há um outro relato em que eles vão precisar realizar uma obra, e Cristo diz que é necessário que as suas obras sejam manifestas enquanto ainda é dia, enquanto as pessoas podem ver. Essa relação de luz, de iluminação, do sol estar presente, é como eu já falei, essa relação que faz com que nós conseguimos enxergar durante o dia. Eu não estou falando em consideração dos nossos problemas de visão. A preocupação dos discípulos aqui era que ele não fosse apedrejado, né? Porque agora há pouco você sendo apedrejado ali. Aí ele trouxe essa parábola. Trouxe essa parábola para reforçar a necessidade do seu serviço. Os discípulos, querendo ou não, eles estavam preocupados com a segurança de Cristo. Os judeus agora queriam matá-lo. Tentaram por 2 vezes apedrejá-lo, já ainda no capítulo anterior, no capítulo 10. Então, quando Jesus vamos até a Judeia, aí eles pensam assim, ele vai morrer. Porque já é descarada a perseguição dos judeus contra Jesus. Ele descendo, quem for judeu, pode atirar a primeira pedra e dali desencadear uma reação. Independente do risco que ele corresse, ele queria... Exatamente. Se fosse dia ou noite, aconteceria. Se ele fosse pego, aconteceria. A questão desse provérbio, desse ensino aqui, é para mostrar a necessidade da sua obra. A urgência em poder realizar. Tendo em vista que Cristo já sabia que o seu fim estava próximo, que o seu papel estava se findando nesta terra, vindo que havia ainda muita coisa que precisava ser realizado, e esse sinal era um deles, porque ele fez a declaração de que isso acontece, a fim Filho seja glorificado assim como o Pai é. Então, independente do que acontecia. Independente do que acontecia. Mas lembrando também que Jesus sabia que tudo iria acontecer no tempo determinado por Deus. Lembrando, Deus é soberano sobre todas as coisas. Certo? Compreendido aqui a questão dele, a pergunta dele. Então, esse ensino de Jesus é para demonstrar a necessidade da urgência do seu trabalho. Se ele não fosse, Deus deixaria de ser glorificado. Ele também não seria honrado, tá certo? Realmente existia um propósito para Jesus chegar do outro
né? Isso. O propósito que Jesus queria era despertar Lázaro. E ele queria mostrar isso a seus discípulos. Aí era irrelevante o medo de sucumbir para os discípulos. Isso. Mas para Jesus não. Não. É do mesmo jeito que lá em Marcos tem que Jesus diz, passemos para outra margem. Né? É. Então, se os discípulos olhassem que Jesus ia passar para outra margem, no capítulo 4 de Marcos, eles descansariam. Do mesmo modo, agora que é para despertar Lázaro. Isso. Né? Aí ele tenta acalmar o... E isso é compreendido até seguindo o relato do texto, certo? A gente chega lá. Então, no primeiro ponto, e esse ensino de Jesus aqui é significativo para o próprio Jesus. Era necessário ele chegar, porque era necessário que as obras fossem realizadas enquanto é dia. Porque, como a luz do mundo, e ele sabendo do propósito que ele iria morrer, ele estaria ausente, a luz estaria ausente, então haveria trevas, né, um período de escuridão, e ninguém poderia fazer tais obras. A segunda aplicação, o segundo significado, já é aplicado para os discípulos. O próprio Jesus é a luz do mundo que ainda está com eles. E enquanto tiverem por todas as 12 horas do seu dia, eles devem realizar as obras atribuídas a eles. Pensem da seguinte forma, esse período de 12 dias que Jesus aplica aqui nesse ensino, é o período de ministério dele. Todo esse período de 3 anos de ministério compete-se essas 12 horas de trabalho. Então, está chegando o entardecer, as trevas vão vir, ele vai se ausentar, a luz do mundo vai se ausentar. Então, é necessário, é urgente que as suas obras aconteçam. E isso também é uma realidade para os seus discípulos. Por mais que é uma obra que só Jesus pode fazer, mas também é um chamado dos discípulos a realizarem, a estarem com ele nesse propósito, nessa obra. Para quê? Para que a sua fé também seja fortalecida. O tempo viria, muito em breve, quando as trevas de sua partida tornariam tal obra impossível. Aí agora voltando aqui para a realidade de que o amor de Cristo foi que moveu a toda essa situação, tá certo? Então, Cristo fala isso, ele diz que é necessário que ele desça, é necessário que se cumpra esse prazo de 4 dias para que fosse testificado que de fato é um milagre, é um sinal. E isso também, ao esperar para sair só depois de Lázaro ter morrido, ele está relacionado com 2 coisas. Cristo está de uma forma poderosa demonstrando que Ele mesmo, Ele é o único capaz de conceder ressurreição e vida, porque Ele é a própria ressurreição e a vida, como também testifica que Ele de forma poderosa estabelece a fé, não somente dos seus discípulos, como dos judeus que estavam ali presentes, como também fortalecendo a fé da família. Deu para entender? Deu para entender? Mais uma vez, deu para entender? Amém. Pergunto 3 vezes, assim como Jesus perguntou a Pedro. Para vocês terem certeza do que vocês estão falando, tá? Deu para entender isso direitinho, né? Essa demora não é porque Cristo estava nem aí, mas era justamente por amar essa família que isso se sucedeu, né? Que aconteceu dessa forma, e esses 3 pontos destacam essa realidade. Então, indo para o versículo 11, Jesus dizia estas coisas e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Quem trouxe essa notícia? Foi o mensageiro? Não, pela sua própria divindade, né? Ele tem conhecimento de todas as coisas. Foi, né, soube no momento quando aconteceu que Lázaro havia partido. Adormeceu, né? Ele usa esse termo aqui, adormeceu. Veja que ele chama os discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu. Aí, agora vai para o singular. Mas vou para despertá-lo. Vamos, Lázaro morreu, mas eu vou despertar. Isso é lindo demais, meus irmãos. Isso é lindo demais. Aí disseram-lhe, pois, os discípulos tardios em compreender as coisas, bem semelhante a gente, né? Pega no tranco, aquele negócio, a manivela ainda, para poder vir a iluminação, se não for do Senhor. Aí eles, tardios para compreender, aí disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, então está salvo, né?
Se ele está dormindo, então está seguro, não vai acontecer nada com ele, não. Né? Aí Jesus, né, paciente, como só ele, aí torna claro a sua fala. Fala com respeito à morte de Lázaro. Falara com respeito à morte, né? Morreu. Mas ele supunha que tivesse falado do repouso de sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que Lázaro não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Aí, veja só, ele disse que morreu. Agora o povo entendeu que ele não estava dormindo, morreu de fato. E Jesus disse que se alegra. Né? Poxa, que esquisito, Jesus se alegrou com a morte do amigo. Mas ele diz porque se alegrou. E eu me alegro que eu não estivesse lá. Porque se porventura ele estivesse lá, certamente Jesus teria curado ele da sua enfermidade. Não há nada impossível para o nosso Senhor. Mas isso aconteceu dessa forma para quê? Para que eles pudessem crer. A realidade, o propósito é esse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele? Mas vamos assim, morreu, mas vamos lá, porque eu vou ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aparece uma figura aqui que todas conhecem por um papel bem distinto. Né? Quem não conhece Tomé? O discípulo... O discípulo covarde, como muitos dizem assim, né? Aquele que duvidou. Mas João aqui, né? João aqui, a gente conhece somente por esse ponto, mas também podemos aprender de um ponto de vista com Tomé. E João é bem claro com relação a isso aqui, tá? Tomé é chamado Dídimo. Naquele contexto, as pessoas tinham tanto o nome aramaico ou hebraico, como também o nome no grego. Dídimo e Tomé têm o mesmo significado. Tito é a palavra, Tomé é a palavra no hebraico e Dídimo é a palavra no grego. E significa gêmeo, tá? Gêmeo. Aí a pergunta que não quer calar, gêmeo de quem? Aí a pergunta que precisa se calar, a gente não sabe. Ele é gêmeo de quem? E eu vou lá saber. Jesus e os seus conterrâneos sabiam. Eu estou fora. Ninguém mais sabia de quem ele era gêmeo, tá? Então, Tomé e Dídimo são o mesmo nome, uma grega e outra em hebraico, que tem o mesmo significado, que é gêmeo. Aí, o que é que ele diz? Outra incredulidade, olha só. Disse aos condiscípulos, ou seja, não aos 12, mas aos outros que seguiam a Cristo, como aqui do versículo 42 do capítulo 10. Ele diz aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Que discrepância de Tomé aqui para Tomé lá depois da ressurreição de Cristo, né? Que um abismo profundo entre essas duas declarações. Mas aqui declara que Tomé, ele sabia da responsabilidade e do papel que um discípulo tinha. Ele estava disposto a morrer juntamente com o seu mestre. Ele aqui não titubeia, ele não está dizendo aqui de uma forma negativa, ele não está aqui dizendo de uma forma amedrontada. Ele está dizendo, vamos morrer com ele. Vamos lá, vamos todo mundo morrer com ele. E isso é interessante para nós, que ele não mostra dúvida, mas uma pura devoção e coragem. Mesmo que esta coragem dele fosse impregnada de um mal-entendido e de uma incompreensão. O mal-entendido é porque eles não tinham captado a segurança que os versículos 9 e 10 representam. Do papel de Cristo, do que ele precisava fazer e da morte que viria, né? Ele não tinha não tinha claro esse entendimento. Ele é também incompreendido, pois a morte que Jesus haveria de enfrentar é como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente Cristo que poderia morrer desta forma. Os seus discípulos não. Então, ele faz essa declaração, mesmo que o seu entendimento ainda seja aqui encoberto. Ele declara isso, mas ele declara achando que ele ia morrer junto com Jesus. O povo estava lá perseguindo ele. Eu sou discípulo dele, então vamos matar junto com ele. Ele faz essa declaração. Mas, contudo, mesmo de uma forma mal entendida e incompreendida, essa declaração, essa
essa fala de Tomé ele tem um sentido mais profundo. Como outros também se apresentam nesse evangelho, porque ele fala mais do que sabia. Assim como ele também fala mais do que sabia, mais do que ele podia compreender. Tomé aqui manifesta essa mesma ação, porque suas palavras se tornaram um chamado de trombeta para os candidatos a discípulos, após a ressurreição, para que tomassem sua cruz diariamente e seguissem a Jesus. Mesmo que Tomé, na sua declaração, fala muito mais do que ele mesmo pode compreender, mas para nós que hoje compreendemos essa fala, o ministério, esses relatos de Cristo, esse propósito desse milagre, aquilo que Tomé fala aqui é importante para nós, como seus discípulos. Será que estamos, de fato, assim como Tomé, dispostos a morrer por Cristo? Sabendo que o chamado que nós temos, que Ele fez a nós, tem essa implicação também? Mesmo que no contexto atual que nós convivemos, a perseguição ainda não é. Nós ainda nos doemos com a perseguição. E não tem um outro aqui. Qual? Esses aqui? Posso pegar? Ah, estava contigo. Não vi. Deixa eu pegar para nos carregar aqueles ali. Mesmo que no chamado e no nosso contexto a perseguição ainda não é tão ferrenha e presente, a gente ainda sente muito porque nossos familiares nos perseguem, porque no nosso trabalho nós somos ultrajados por sermos cristãos, lá vem o santarrão e a gente se magoa por isso, né? A gente fica muito sentido com as declarações dos outros, mas no contexto aqui, principalmente para o povo que estava lendo esse evangelho de João, para quem ele foi escrito, isso é bastante forte, porque ser discípulo de Cristo implica, literalmente, você ser entregue à morte. É você trazer sobre si um juízo, um condenamento do mundo. Você será perseguido, você será afrontado, você vai apanhar que nem mala velha, você vai até morrer. Mas será que nós hoje estamos dispostos a isso? Hoje em dia, ser cristão é uma coisa tão banal, não é verdade? Se tornou uma coisa tão banal. As pessoas que frequentam a igreja, aí você é o quê? Você chega, não, eu sou cristão, sou evangélico ainda, né? Ainda destaca que é cristão evangélico, ou é cristão católico, ou é isso ou é aquilo outro, né? Isso se tornou uma banalidade, e nós também tornamos isso muito banal. Porque se olharmos para a história da igreja, é de doer o coração como os nossos irmãos viviam e como nós vivemos o nosso cristianismo hoje em dia. Dói a alma. Até hoje, não sei se vocês já ouviram falar do livro dos mártires, ou se alguém já leu esse livro. Até hoje, eu não consigo sair do primeiro capítulo. É sério. Até hoje, eu não consigo sair do primeiro capítulo. Mas não é porque eu sou porque eu sei que eu sou chorona e vocês gostam de brincar comigo com isso, né? Eu sei que vocês gostam de brincar comigo por isso. Mas não é porque eu sou chorona, não. É porque já no primeiro capítulo, eu vou só parafrasear aqui para vocês. No primeiro capítulo do livro, e é uma história, é história isso, não é um conto da carochinha, não. Isso é história, dado histórico mesmo, tá? Uma família que havia sido condenada, né, presa por conta de Cristo. E havia sido chamado a juízo, a um tribunal entre os homens. E para que aquela família negasse a Cristo, foram levados a tribunal, né, pedindo para que eles negassem. E ninguém negou. Aí, para afrontar ainda mais a declaração deles e para tentá-los de alguma forma negar a Cristo, pegaram um filho mais novo, uma criança, provavelmente 8 anos, pegaram essa criança e expuseram a vergonha, no sentido de tirarem as suas roupas, espancarem ela de todas as formas possíveis. Aqueles chicotes, os mesmos chicotes que foi usado para maltratar
para bater em Jesus, que é aqueles que tinham pregos ou ossos nas pontas, usaram para agredir a criança. E o texto é muito claro no seu relato, é muito claro mesmo. Dizia que quando cada chicotada que pegava na criança, que puxava, tirava um pedaço do couro. Teve uma que pegou na cabeça da criança, que escalpelou a criança. E a mãe assistindo tudo isso, me segura para não chorar. E a mãe assistindo tudo isso, encorajava a criança a não negar a Cristo. Permanece, permanece, permanece. Não desista. Não negue ao seu Senhor. E a criança sofrendo. Até o ponto que ela não resistiu. E a família não negou. E passaram pela mesma situação que a criança passou. E nós, isso é vergonhoso demais para nós. Até hoje eu não consegui passar, porque nessa primeira parte já me doeu demais. Me machucou demais. Por quê? Ah, Paulina, porque você tem filhos pequenos, e você sentiu a dor daquela manhã. Porque talvez, se fosse a minha situação, eu não teria a coragem que aquela mulher teve. Porque talvez, na primeira oportunidade de opressão, de ser preso, há a possibilidade de eu negar ao meu Cristo. Porque o nosso evangelho é tão superficial. Estamos tão concentrados e voltados para as coisas desta vida. Ah, eu não tenho. Ah, eu não posso. Ah, ninguém me ama. Ah, ninguém me chama. Ah, ninguém me deixa fazer nada. Ah, ninguém olha para mim. Ah, eu sofro sozinho. Ah, não tem isso, não tem aquilo, não tem ninguém. O nosso evangelho é tão superficial que a gente está gastando aquilo que era para ser investido com obras missionárias, já que a gente não tem coragem de ir, a gente não tem coragem de pagar, de ajudar, de contribuir para que alguém que se ofereça a ir. Nós somos tão superficiais que nós gastamos o dinheiro que Deus nos deu com roupa, com sapato, com objetos, com utensílios, com casa, com carro, com celular novo. A gente gasta tudo aquilo que Deus concedeu, nos deu em nossas mãos, não para a glória, não para o avanço do seu reino, mas para conosco mesmos. Nós vemos a igreja investir, eu não estou falando diretamente dessa igreja, mas de várias igrejas que nós conhecemos. Nós vemos igrejas investirem em ar-condicionados, em cadeiras mais confortáveis para os irmãos, em todo tipo de tecnologia possível para a transmissão ser boa, para os recursos do ensino da igreja ser bom, mas nós não temos coragem de investir para que o reino de Deus avance. Nós não temos coragem de levantar a bunda da cadeira para ir ali fora anunciar a palavra de Deus. Ah, eu não tenho tempo. Ah, quando é criança, não, porque é criança, não sabe. Ah, quando é jovem, não, é jovem, tem que estudar para ter uma formação. Ah, quando é adulto, quando se forma, não, eu tenho que casar, eu tenho que ter uma família, eu tenho que juntar dinheiro para cuidar da minha casa. Aí quando você se aposenta, você gasta a sua vida todinha nessa, aí quando você se aposenta, você já está velho demais. Você não tem força nenhuma. Quantos aqui são evangélicos, cristãos evangélicos, e quantos você já evangelizou na sua vizinhança? O seu vizinho sabe que você é crente? O seu vizinho sabe que você dá testemunho dele? Sabe quem é Jesus? Sabe o que ele fez? Sabe da sua condição? Meus irmãos, o nosso cristianismo eu não tenho nem o que dizer do nosso cristianismo.
Deus Todo-Poderoso, sonda e conhece os nossos corações, ó Deus. Contempla a maldade, contempla a preguiça, contempla a hipocrisia, Senhor, que há em nossas vidas. Traz à tona, Senhor, tudo que não pertence a Ti, tudo que não vem de Ti. Revela-nos, Senhor, o nosso pecado. Constrange-nos, ó Deus, de uma forma de tal forma, Senhor, que nós não possamos continuar da forma como nós estamos. Meu Deus, se não fosse verdadeiramente o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, Senhor. Por isso, Pai, como oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito a nós, ajuda-nos, Senhor, a viver um cristianismo real e sincero. Ajuda-nos, Senhor, a viver para o louvor da Tua glória. E assim como Tomé, declarar que, se possível for, que estejamos prontos, Senhor, para morrer por Ti, para dar a nossa vida por Ti. Começa, Senhor, matando o nosso ego, a nossa vontade, o nosso coração, os nossos desejos, o nosso ser, Senhor. Vem, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, superabundar em nós o Teu Santo Espírito. Faz-nos mergulhar cada vez mais fundo, Senhor, na Tua graça. Conhecer a realidade de quem Tu és. Nós somos superficiais demais. Declaramos, cantamos que só o Senhor é Deus, que só Tu és Senhor, que nós Te amamos, mas quando as nossas vidas, Senhor, não refletem essa realidade. Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque nós estamos tão distantes daquilo que o Senhor quer de nós, que o Senhor requer de nós como os discípulos. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nós nos colocarmos em lugar, no seu devido lugar, todas as vezes que nós tentamos fazer a nossa própria vontade, sobrepujando a Tua, mas nos ensina a descansar em Ti, a provar, Senhor, da alegria que é descansar em Ti, em saber que o Senhor concede tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável a nós, tudo que nós queremos e pensamos, Senhor, é fruto do nosso próprio coração e ele é enganoso, mas em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, a descansar em Ti, a andar em Teus caminhos, nas veredas eternas que o Senhor mesmo nos conduz. Ó Deus, nos ajuda a nos alimentar do que é verdadeiro, do que é real. Não nos deixes nos vislumbrar com as luzes deste mundo, pois só Tu é a luz verdadeira que ilumina todas as trevas do nosso coração. Em Ti está toda a nossa fonte de vida. Em Ti está, Senhor, tudo o que nós necessitamos. Nós não necessitamos das coisas deste mundo, nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Só de Ti. Por isso, Pai, nos ajude. Nos ajude a viver de uma forma digna para o louvor do Teu santo nome. Nos ajude, Senhor, a nos levantarmos com toda a intrepidez para anunciar a Tua palavra, para que Teu reino avance, para que as pessoas Te conheçam e tenham alegria em Ti, assim como nós temos. Oh, Deus, gere em nós frutos de arrependimento. Gere em nós, Senhor, frutos de arrependimento da nossa vida superficial, da nossa vida, Senhor, supérflua. Nos dá, Senhor, um coração segundo o Teu, um amor pelo Pai, assim como Tu amaste, uma vontade de fazer a Tua vontade, assim como o Senhor Jesus teve. Ó Deus, ajuda-nos, porque nós não sabemos, nós não temos o verdadeiro amor. Nós não temos a consciência de quem nós somos e para que nós fomos chamados. Mas em Ti, Senhor, somente em Ti nós temos essa verdadeira iluminação da condição que nós somos. Ó Pai, nos ajuda.
Gera genuíno arrependimento no meio do teu povo, ó Deus. Gera, Senhor, um avivamento provido de ti, Senhor, para que a tua igreja se levante sobre esta face da terra, para que ela possa pregoar a tua verdade a tempo e fora de tempo, para que nós não venhamos nos calar quanto às injustiças, diante do mundo que tenta muitas vezes suprimir quem tu és. O mundo tenta tirar a visão de quem tu és, mas nós não seguimos o mundo, nós seguimos a tua palavra. Por isso nos dá direcionamento, condição, Senhor, para falar a tua verdade para o louvor da tua glória. Ajuda a tua igreja para o louvor e glória do teu nome, que ela possa permanecer firme, mesmo diante, Senhor, as acusações, mesmo diante das provações, mesmo diante da perseguição, Senhor. Fortalece a nossa fé para louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.